Olá Maker, tudo bom? Bem-vindos a mais uma dica flash aqui no canal, no grupo Arduino Automação. Hoje você vai aprender a importância que se tem no comentário dos seus projetos, no comentário das suas programações e também a importância que tem da subrotina no seu projeto, ou seja, um sistema organizado que vai melhorar muito a sua produtividade e quando você errar aquela programação, quando você estiver perdido, vai fazer com que tudo aquilo funcione da melhor maneira possível. Então, como exemplo de uma boa organização, como exemplo de comentários, eu decidi pegar uma programação aqui que foi o meu TCC que eu fiz do técnico. Eu faria diferente a programação, vale lembrar isso. Porém, foi uma programação feita mais ou menos aí no mês de maio, no ano de 2019. Eu acredito que foi bem interessante, bem boa, ela está bem detalhada e as subrotinas estão atuando a 100%. Então, eu vou mostrar para vocês aí como que ficou essa parada, beleza? Vocês podem ver aqui que tem, antes de iniciar a programação, todo o processo estipulando qual é o nome da programação, os membros que participaram dela, a instituição, o docente avaliador, que foi um trabalho de conclusão de curso, ou seja, já está especificando o que é esse projeto. Então, por exemplo, quando eu pego um projeto de alguma pessoa para fazer, de algum cliente ou de uma coisa assim, eu faço esse processo padrão. Eu já vou lá, eu já identifico, já falo o que é sobre o projeto, o que vai ter, e aí começam os pontos-chave. As primeiras coisas que eu recomendo você fazer é colocar as bibliotecas que você vai utilizar. Então eu utilizei o software Serial para poder ter uma comunicação com o aplicativo que eu desenvolvi no MIT App Inventor. Fiz as definições das variáveis. Depois de fazer todas as definições das variáveis e definir o que era entrada, o que era saída, eu fui para o processo do setup. Aqui no setup eu fiz todo aquele processo de definição de entrada, saída e o estado lógico dos meus sinais embaixo para não ter nenhum acionamento. E agora aqui no loop começa a parte que eu te falei dos comentários, começa a parte das subrotinas que eu acho bem interessante. De antemão, vocês podem ver que antes do meu setup eu declaro todas as minhas subrotinas que eu vou utilizar no meu processo. Então eu tenho uma subrotina parar, uma subrotina inverter os LEDs, uma mover, leitura dos sensores, seguir faixas e desviar do objeto. Até que é tranquilo. No meu loop, vocês podem ver que assim que eu inicio ele vai fazer uma leitura da variável, e se a leitura da variável for tal, ele vai fazer tal processo. Se a leitura da variável for outra, ele vai fazer outro processo. E que processo que ele vai fazer? Caso o valor recebido pelo meu aplicativo, que é a transmissão no celular, ele vai executar a ação inverter LEDs. Ou seja, ele vai buscar uma programação que está lá na subrotina. Assim eu não vou ter aquela monte de programação no meu conteúdo e eu não vou ter aquele monte de coisa e eu vou ter que ficar caçando o que eu errei, o que está acontecendo. Então eu sei, quando a minha leitura serial, ou seja, a leitura que eu recebi do meu celular for C, ele vai inverter o estado do LED, chamando a subrotina inverter LEDs. Agora, por exemplo, vamos ver aqui outra coisa. Quando a minha leitura serial for igual a B, o que ele vai fazer? Chamar a subrotina parar. E ele também vai printar robô parado, e esse robô parado vai mostrar no celular. Mas aqui a importância, o foco é a subrotina. Então olha só a importância da subrotina. Quando a minha leitura serial, que é aquela que eu estou recebendo no meu celular, for igual a B, que eu defino na minha programação que eu desenvolvi no aplicativo, ele vai chamar uma subrotina chamada parar, que é com certeza imprescindível. Caso dê algum problema, caso ele não pare, eu já sei, opa, é no parar. Então eu já venho aqui, aqui é a terminação do loop. Vale lembrar que está tudo comentado, após a condição acima ser verdadeira, este comando faz com que o Arduino realize a subrotina mover. Olha lá que legal, se o mover estiver ligado, ele chama a subrotina mover. Então é todo um processo de comentários, todo um processo estrutural, e eu fico chamando subrotinas, assim eu não me perco e eu consigo fazer tudo funcionar da melhor maneira possível, tudo organizado. Olha só que interessante, no meu parar, quando ele não para, eu faria o quê? No caso de uma manutenção, iria ver na minha situação do parar, iria ver o que está acontecendo nessas minhas condições de parar. Então dá pra ver que ele está fazendo alguns acionamentos, que está fazendo um controle analógico e ele também está fazendo um controle serial, está fazendo uma escrita serial que é para poder mostrar no meu celular. A mesma situação no inverter LEDs, a mesma situação no mover. Aquele processo de leitura de sensores, porque ele tem que ler os meus sensores ultrassônicos, eu não utilizei biblioteca, eu fiz na raça. E como eu fiz a leitura dos meus sensores ultrassônicos, que não foi aquele HC604, foi o Grove, como eu fiz ele na raça, eu acabei não utilizando a própria biblioteca dele.
Então, o que que eu fiz? Um void, leitura de sensores, uma subrotina de leitura de sensores, para ele fazer todo o processo de leitura. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto sensor. Mesmo que essa programação tenha sido feita em maio, no mês de agora, que é início de outubro praticamente, eu consigo pegar essa programação e eu consigo saber o que está acontecendo, eu consigo destrinchar ela, pegar migalha por migalha e conseguir resolver todos os problemas. Então, essa é a minha dica do dia. A dica flash é: mantenha sempre o seu sistema de programação organizado. Além de manter o seu sistema de programação organizado, sempre comente para você poder saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, farol ligado ao pino 22 do Arduino. Então, beleza, eu sei que o farol está ligado no pino 22, eu sei as coisas que estão acontecendo. Distância 1, variável que pode armazenar números quebrados, que eu sei que é uma variável. Por exemplo, em outras situações aqui na programação, eu estou comentando para poder lembrar o que está acontecendo. Digital write, ação para o pino de sentido de giro do primeiro motor ligar. Opa, então eu sei. Essa programação foi feita em maio. Porém, agora no mês de setembro, no final de setembro, eu consigo pegar e ler que a minha ação que foi feita no parar vai fazer com que o primeiro motor comece a girar, ou ele vai parar. Ó, como é analog write 0, ação para o pino de velocidade do primeiro motor ser ligado, porém sem rotação. Ou seja, eu já sei que aqui teve um sistema de parada. Então, ele aciona o motor, só que ele coloca a faixa PWM em 0 para poder parar o motor. Me entende? Então, eu consigo pegar uma programação bem antiga e eu consigo trazer para a situação atual e saber o que está acontecendo. Então, essa é a dica de organização. Acredito que vai ajudar muito nos seus projetos, principalmente você que quer desenvolver projetos com crianças, você que quer fazer aqueles projetos com os seus amigos, fazer um projeto para alguém. É sempre bom você ter tudo comentado, ter tudo organizado e padronizado, porque assim você sempre vai saber o que você está fazendo e vai conseguir trazer as melhores condições para aquela situação. Beleza? Essa é a dica flash de hoje. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outros usuários para que todos possam melhorar os seus conhecimentos em programação e eletrônica. E não se esqueça de curtir o vídeo, dar o seu feedback, faça um comentário, dê uma dica construtiva. Com certeza, críticas construtivas são aceitas aí no ramo que eu estou tentando trazer para vocês. Beleza? Valeu, fique com Deus, até!